E a Daniela vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Caminhe um pouco ao ar livre. Tranquilamente redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece saindo desse turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Sabemos que tudo foi cuidadosamente planejado e nos é ofertado para um funcionamento harmônico e equilibrado. Quando nos distanciamos da natureza, deixamos de fazer parte desse equilíbrio, tanto na recepção quanto na doação de energia nessa troca. Por exemplo, quando estamos no congestionamento, é muito mais comum prestarmos atenção no sinal que abre e fecha e nós não andamos, do que na beleza do céu azul, do mar, na perfeição que encontramos na natureza criada por Deus. Já reparou quantas vezes estamos muito envolvidos em questões materiais e não temos tempos para o convívio familiar ou para aquela tão sonhada férias, e a vida nos para? Pegamos uma virose ou nos acontece alguma coisa que nos obriga a dar aquela parada que tanto necessitávamos e não sabíamos como. E é aí, nesses momentos de impossibilidade, que começamos a valorizar, né, o dia ensolarado, aquele passeio, a vontade que nós temos de estar com os nossos amigos, os nossos entes queridos, essa troca de carinho. Valorizamos até o ar que respiramos. Será que precisamos passar por isso? Podemos certamente fazer o caminho inverso, comungando com a natureza. Assim receberemos as condições para o nosso equilíbrio salutar. Muita paz. Jesus, nosso mestre amigo, consolador, aqui nos reunimos na noite de hoje, Senhor, para homenageá-lo, pois comemoramos simbolicamente o seu aniversário, a sua vinda à nossa terra. E aqui viestes para nos ensinar a amar. Nos deixou exemplos, ensinamentos. E hoje já conseguimos ser um pouquinho melhor do que éramos ontem. Ah, Senhor, que nesse ambiente de paz, de comunhão contigo, possamos ter nossos corações abrandados e que a nossa mentora Joana de Ângeles envolva o nosso amigo querido Milton Menezes nos estudos que ele nos preparou para homenageá-lo e para trazer para nós os seus ensinamentos. Graças a Deus. Ah, foi por isso que vocês não responderam, né? Desculpa. Boa noite. Boa noite. É uma alegria para mim, é sempre muito grande estar aqui com vocês, né? Estar aqui compartilhando desses momentos, né? de reflexão, né? Onde a gente procura trazer algumas
não informações, né, mas reflexões mesmo. Eu sempre tenho essa preocupação, né, de procurar trazer as reflexões da doutrina espírita, sempre quando a gente pede, quando me pedem um tema mais do Evangelho, ou mesmo do Livro dos Espíritos, procurar, na medida do possível, trazer isso para a nossa realidade diária, para o nosso cotidiano, para que a gente possa, de fato, cada vez mais e cada dia melhor vivenciar, experienciar, viver, trazer para a nossa vida esses conceitos que nós começamos a entender pela nossa razão. E nesse período, nas vésperas de Natal, a gente sempre, e aí eu imagino que os temas, me pediram para falar sobre um tema do Boa Nova, do livro Boa Nova. Eu imagino que todas as reuniões do mês sejam do livro Boa Nova. E isso é uma prática interessante, porque a gente acaba concentrando no mês de dezembro, nas reuniões públicas das casas espíritas, uma reflexão mais focada no ensinamento de Jesus, enfim, daquilo que a gente pode extrair também para o nosso dia a dia. E me pediram para falar, então, sobre um desses capítulos do livro Boa Nova. E é um capítulo onde o Boa Nova ele acaba trazendo alguns eventos das passagens de Jesus, mas ampliando para uma perspectiva do que poderia estar acontecendo, do que parece que aconteceu ali num nível mais espiritual, prolongando e estendendo a nossa compreensão sobre algumas dessas passagens, que são passagens memoráveis da vida de Jesus e dessa marca, desse tipo de exemplo para nossas reflexões ao longo de tantos séculos. Eu costumo dizer que essa é uma característica principal dos livros, ou de todo tipo de escrita, de registro que tenha sido deixado, do que a gente pode chamar de escrita sagrada, daquela que tem realmente alguma coisa divina. Nós podemos fazer releituras a cada momento do ciclo de pensamento humano e que nós vamos a cada momento fazer reflexões, termos conclusões, ampliarmos o nosso entendimento daquela leitura. Então, o Novo Testamento é assim, o Livro dos Espíritos é assim. A cada vez que você relê o Livro dos Espíritos, são conceitos. Tem vezes que às vezes eu estou lendo um trecho, preparando às vezes uma palestra, e quando eu leio uma frase, eu falo, nossa, não tinha pensado nisso. Eu já passei, o meu livro, o terceiro ou quarto, já está tão rabiscado, já nem sei mais qual é que eu destaco. Mas é por quê? Porque esse tipo de conhecimento é como se fosse um conhecimento em espiral. Nós passamos pelo mesmo ponto, mas uma oitava acima. A reflexão sobre os outros pontos nos leva, naquele momento que a gente passa de novo para aquele ponto, perceber uma outra dimensão daquele ensinamento. Mostrando então que nós temos então ainda uma série de reflexões, uma série de conclusões sobre essa realidade espiritual ao longo do nosso amadurecimento espiritual. É interessante que no Livro dos Espíritos, antes da gente entrar no Boa Nova, os Espíritos respondendo a Kardec, numa das questões, os Espíritos dizem a Kardec que nós temos inclusive algumas virtudes, algumas qualidades, que a nossa razão ainda não é capaz de entender o que seja. Ou seja, algumas das virtudes que nós ainda vamos ter que começar a entender para poder adquirir ao longo desse nosso processo de crescimento espiritual. Alguns devem ficar assim, nossa, então vai demorar muito, né? Eu imagino assim, algumas mentes, né, mais pessimistas, né? Assim, isso quer dizer que vai demorar muito. Não, vai demorar sim. Né? Mas o que é o tempo, né? Enfim, o que é realmente pensarmos na questão do tempo quando a gente pensa na reencarnação? Quando a gente pensa na realidade espiritual? É sobre esse tema que, nesse capítulo Boa Nova, o autor traz a experiência de Jesus com Nicodemos, né? Ou seja, naquela famosa passagem do Evangelho, que o Espírito adora citar, né? Porque é aquela em que Jesus fala da reencarnação. Né? Porque Nicodemos, então, é um doutor da lei, vai procurar Jesus e fala assim, nossa, eu quero entender sobre essas verdades espirituais, eu reconheço que você então é filho de Deus, como é que eu faço então para poder aprofundar o meu conhecimento sobre as leis, sobre a religião? E Jesus então fala a famosa frase, né, que para isso ele vai ter que nascer de novo. E ele fala assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que uma pessoa adulta vai caber novamente no corpo de uma criança? E aí aquela indignação de um doutor da lei, quer dizer que naquela época uma pessoa instruída, uma pessoa que dominava os conhecimentos mais avançados em termos de filosóficos e de instrução, inclusive naquela época muito precária, coloca uma questão como essa.
E Jesus então fala que, na verdade, sobre essa necessidade de compreender que nós vamos ter que renascer de novo, para poder então chegar ao ponto de conhecer a lei divina. E Nicodemos fica atônito com isso e sai. E aí o Boa Nova estende essa reflexão de Jesus com 2 apóstolos que chegam para ele e falam assim, mas Senhor, como é que vai ser esse negócio, né? Como é que a gente pode de fato nascer de novo? E aí, então Jesus começa a falar sobre essa necessidade, já falando, sinalizando sobre a questão da reencarnação. De como é importante que, de alguma forma, o homem retome a um corpo para que, então, numa nova experiência, ele possa adquirir novos conhecimentos, novos valores e etc. E isso é muito interessante, porque até aí é o que normalmente a gente fixa muito nessa passagem de Jesus, mas o livro vai avançando, e é sobre isso que eu quero pensar para comentar, para a gente refletir um pouco, é que os apóstolos perguntam a Jesus, falam assim, ok, mas então faz sentido que a gente tenha que nascer de novo. Mas se a gente nasce e a gente continua com os mesmos tipos de problema, como é que a gente vai fazer para, se a gente é mal, se a gente comete um erro, se a gente volta, a gente continua cometendo erro. Então, se a gente, de alguma forma, a gente vê que tem pessoas equilibradas, tem pessoas cultas, mas tem pessoas que são paralíticas, tem pessoas que são doentes, tem pessoas que são más, têm maldade. Como, então, conciliar isso, né? Porque, senão, o mundo permanece do mesmo jeito. E aí Jesus pergunta aos apóstolos assim, bom, dentro das Escrituras, dentro daquilo que a gente está falando para vocês, o que fala nas Escrituras básicas, qual seria o principal mandamento, qual seria a principal lei? E os apóstolos falam assim, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Ou seja, então, se o sujeito é mau, então ele é paralítico porque, de alguma forma, ele fez algum tipo de maldade. Se ele faz algum tipo provoca algum tipo de desequilíbrio, ele tem que sofrer algum desequilíbrio em relação a isso. Né? Isso foi na época de Jesus, há 2000 anos, entendeu? A gente quase hoje não ouve falar nisso, né? Isso já está superado, a gente já entendeu isso. Né? Isso não... A gente o quê? Não é? Isso é 2000 anos, que hoje a gente tem um entendimento completo disso, né? Eu queria fazer esse paralelo, né? Como ali, e é isso que eu estava falando no início, como mesmo hoje, depois de tanto tempo, e nós repassando essa passagem, né? Meio esquisito isso, né? Está certo? Está certo. Repassando essa passagem, a gente observa que ela nos remete ainda, hoje, com o tipo de conhecimento e reflexão que nós temos, a um aprofundamento dessa questão. Porque o que Jesus está colocando ali, e antes de falar o que Jesus responde aos apóstolos, eu quero refletir sobre essa questão, comparando com o nosso momento de hoje. Porque hoje, principalmente nós, quando nós estamos envolvidos no estudo da doutrina espírita, começamos a ter um entendimento de uma visão espiritual do homem, começamos a considerar e a refletir sobre essa lógica da reencarnação, muitas vezes continuamos a fazer um entendimento muito superficial e simplista da lei de causa e efeito. Nós ainda consideramos e passamos muitas vezes a refletir sobre a reencarnação por uma via que nós sempre ouvimos as pessoas falar da reencarnação como uma questão de justiça, né? Uma questão de justiça. Então, para você preservar num sistema como esse, da reencarnação dos espíritos, a justiça por excelência, então, a cada um segundo as suas obras. Então, se a gente de alguma forma produz coisas boas, a gente tende a colher o fruto dessa semeadura. Se a gente de alguma forma semeia o desequilíbrio, a discórdia, a violência, a gente tende a colher os efeitos disso. E isso faz todo sentido, porque essa dimensão da justiça ela é fundamental. Né? Ou seja, de alguma forma, ela faz com que não haja privilégios só porque, por exemplo, nós sejamos um de uma religião ou outro de outra. Um seja mais ou menos caridoso e o outro não seja meio indiferente. Isso garante, então, um equilíbrio nesse processo do desenvolvimento espiritual do homem. Mas vejam, hoje qual é a nossa grande dificuldade? É porque todos nós, talvez sejamos capazes de reconhecer aqui, que todos nós, inclusive esse que vos fala, né? É porque o pessoal fica achando que a gente está falando aqui, que a gente, né, já está no outro patamar, né?
a gente é capaz de reconhecer que todos nós temos alguns aspectos que nós já julgamos e percebemos que conseguimos fazer de uma forma legal, adequada, que parece ser coerente com o que a gente entendeu, com o que a gente acha que é bom, mas em outros momentos, em outros aspectos da nossa vida, ainda somos capazes de repetir automatismos, reações, que falamos assim, isso não é legal. Quando a gente percebe. Porque tem gente que nem percebe. A gente percebe, né? O sujeito não percebe, né? Isso, tecnicamente, a gente chama de ponto cego. O que é um ponto cego? É uma coisa que eu tenho de mim e que eu manifesto na minha reação, no meu comportamento, na minha forma de falar. Eu não percebo, mas o outro percebe. Então, é um ponto cego para mim. Então, se é um ponto cego, ainda é pior, porque eu fico achando, tem algumas pessoas, lá fora tem muito disso, aqui não. Porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, uma casa de estudo, de reflexão, você viu a quantidade de cursos que a gente tem aqui, né? Quer dizer, então, não tem problema. Mas lá fora o pessoal está sofrendo muito disso, né? As pessoas sofrem de uma certa cegueira dessa sua capacidade de autorreflexão e elas acham, inclusive, que estão totalmente certas. Sempre. E elas achando que é melhor, né? Se eu sei e eu acho que aquilo que a minha verdade é a verdade verdadeira, como é que eu lido com a verdade do outro? Se a minha verdade é verdadeira, a do outro não é verdadeira. Qual é o grande problema do dono da verdade? É, isso mesmo. O dono da verdade, ele tem um problema, porque se eu sou o dono da verdade, vocês são os empregados da verdade. Então vocês têm que me obedecer, porque se eu tenho a verdade, você tem que seguir. Aí a gente fala esse tipo de coisa. A gente não, o pessoal lá fora. Costuma falar assim, como é que pode a pessoa ter feito isso e aquilo? Né? Eu não admito. Como é que a gente não admite? Quando a gente fala como é que pode o sujeito reagir assim? Como é que pode o outro falar assado? Como é que o outro... É como se a gente então estabelecesse assim, como é que ele pode fazer assim? Porque eu sei o que é certo. Daí então a gente pode desenvolver a postura do crítico, né? O crítico é aquele que está na posição do que sabe que é certo, mas não enfrenta para dizer a sua verdade e ele fica lá assim, mas isso está errado, mas aquilo ali, ó, tá vendo? Tá vendo no centro como é que é? É assim, é assado. Ou seja, a gente fica numa posição crítica porque a gente aponta os erros. E quando a gente aponta o erro, a gente está querendo ficar o quê? Na condição de que eu estou certo. Então, esse tipo de visão nós estamos muito acostumados por conta da dificuldade que nós temos de lidar com as verdades, com aquilo que é diferente de nós. O processo reencarnatório, ele de uma certa, na sua lógica do processo de desenvolvimento, ele não está a serviço apenas do processo da justiça, da correção em relação àquilo que nós cometemos em termos de erro. Porque senão nós permaneceríamos o tempo todo no mesmo tipo de ciclo, né? Não teríamos muito fim, porque aquele que então faz um erro ou um mal, ele tende então a passar por aquele tipo de sofrimento. Se isso não levá-lo de fato a uma tomada de consciência, uma mudança nisso, ele tende a ficar repetindo uma necessidade de sofrer ou passar por aquilo indefinidamente. Quando a gente começa a pensar nessa questão, é fundamental, no meu modo de ver, a gente pensar sobre a visão espírita de homem. É a visão espírita de homem que me parece que é fundamental que a gente possa compreender a lógica da reencarnação, o efeito da reencarnação. No Livro dos Espíritos, questão 132, 164, na Gênese, em vários momentos, Kardec pergunta aos espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem, é para o nosso desenvolvimento moral e espiritual, é para o nosso desenvolvimento intelectual, é para o nosso crescimento moral. Ou seja, o processo reencarnatório, ele não é apenas uma questão de justiça, ele é uma questão de progresso. O processo reencarnatório, ele tem a dimensão significativa do progresso da nossa realidade espiritual, da nossa dimensão espiritual. E para isso a gente precisa entender essa visão de homem, que sentido de crescimento moral é esse? Porque às vezes a gente fica vendo isso de uma forma mais simplista e a gente fica achando então que o objetivo ou a finalidade disso tudo é então a gente ser bom. Então a gente pega lá no Evangelho, né, pega as bem-aventuranças e a gente sabe então que é só seguir as bem-aventuranças, não é isso? Então, para a gente poder ter esse tipo de desenvolvimento, aproveitar a reencarnação, é só o quê? A gente ser brando e pacífico, ser misericordioso, quer dizer, perdoar todo mundo, né? Pedir perdão e perdoar todo mundo, é a gente ser simples, é a gente ser, mais o quê? Pobre de espírito. O problema é quando chega no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. A gente fala assim, não, como é que faça isso? Né? Então, o negócio, bem-aventurados que sofrem, como assim?
Então, o cuidado aí é porque senão a gente fica nessa visão de que é apenas, o nosso raciocínio entende isso, uma questão de a gente seguir essas virtudes. Só que a gente esbarra no nosso dia a dia na dificuldade de sermos tão bons assim, de sermos tão brandos e pacíficos, de não nos irritarmos no trânsito, de conseguirmos tolerar um momento onde a gente hoje verifica tantas notícias ruins que nos deixam indignados em relação a tantos desvios, a tantas faltas de consideração, de respeito, etc. Como, então, sermos brandos e pacíficos quando temos na nossa porta, bem perto de nós, o efeito desses excessos, o efeito dessa crise? Mas também não é à toa, então, né, pelo capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, também não é à toa que nós estamos passando por essa crise. Não é à toa que todos nós estamos experimentando e sofrendo de alguma forma, alguns mais, outros menos, alguns mais angustiados, outros mais ansiosos, outros mais deprimidos, com a realidade que a nossa volta nos coloca numa condição de restrição no campo da vida material, nos levando, de fato, a considerar o que realmente é importante na nossa vida. Esse é o grande efeito dessa crise que nós atravessamos hoje. A crise, na minha visão, a crise da sociedade contemporânea, e não é só do Brasil, aqui no Brasil nós estamos lidando com uma realidade mais próxima, e por isso mas é no mundo todo, desculpa, mas é no mundo todo. A crise de valores da sociedade contemporânea é uma crise de valores espirituais. Porque o modelo de valores, daquilo que nós julgamos durante muito tempo como sendo as coisas mais importantes para a nossa felicidade, mostraram uma falência total. Porque mesmo quando nós temos recursos físicos, materiais, sensoriais em alto nível, estamos nos deparando com a perda do sentido da vida. Nós podemos ter no norte da Europa, os países do norte da Europa, onde tem-se conhecidamente os maiores níveis de qualidade de vida, de emprego, de atendimento a necessidades básicas. Por outro lado, os maiores índices de depressão, de alcoolismo, de uso de drogas. Porque, de alguma forma, apesar de termos todas aquelas necessidades atendidas, estamos nos perguntando, a gente vive para quê? Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido do trabalho? Então, a crise, ela está nos levando exatamente a esse questionamento. E veja, então, é a própria reencarnação que vai promovendo isso. O enfrentamento dos nossos valores, das nossas crenças, daquilo que realmente nos faz feliz, daquilo que é importante, qual é o sentido da nossa vida. É nessa hora que a gente se defronta com esse questionamento. E na marra, porque se a gente estivesse numa boa, se a gente estivesse com essa necessidade atendida, a gente ficaria, então, acomodado, a gente estaria, talvez, numa zona de conforto, ou então repetindo isso que esses países que a gente citou estão atravessando. Questões de outra ordem, de falta de sentido, de se envolver no trabalho, de se envolver com as pessoas, de um isolamento interpessoal. Por quê? Porque não é isso, não é o atendimento puro e simples das necessidades materiais básicas, que são importantes de serem atendidas, não tenha dúvida, são importantes de serem atendidas, mas não é esse atendimento que vai, de fato, mostrar o sentido da alma encarnada. Então, nós estamos sendo convidados a refletir sobre isso. Nessa visão espírita de homem que eu falei, ela é fundamental nesse sentido, porque ela nos mostra a lógica que tem esse processo de desenvolvimento. Por quê? Kardec, na época que Kardec começa a codificar a doutrina espírita e traz a resposta dos espíritos, ele vai ter, nas suas perguntas, uma definição de qual é a visão espírita de homem, qual é a visão que os espíritos falam de como nós somos. E os espíritos vão responder a Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, dando uma outra visão daquilo que somos nós, daquilo que é o ser humano. Ou seja, se por um lado a visão da religião tradicional, da religião judaico-cristã, nós estamos falando basicamente no lado ocidental do planeta, né? Evidentemente por conta da nossa cultura, está muito atrelada a isso. Se por um lado as religiões tradicionais judaico-cristãs falavam de uma visão de homem, em que o homem era um ser físico no mundo, no seu corpo e numa vida mundana, e uma dimensão espiritual, nessa visão de homem, a dimensão mais importante, nessa visão espiritual religiosa, a dimensão mais importante qual era? Isso mesmo, quando é assim, vocês já viram que eu falo devagar, né, pausadamente, né, e quando eu faço uma pergunta demora um pouco para vocês responderem, entendeu? Pode, ela deixa, só não pode fazer bagunça, né, senão eu coloco estrelinha vermelha, mas pode responder. Nessa visão de homem, qual que vocês acham que é a dimensão mais importante? A dimensão da matéria ou a dimensão do espírito? Do espírito.
Por quê? A dimensão do espírito, por quê? Porque nessa visão, o mais importante é a gente garantir que ao longo da vida, a gente possa garantir que depois da morte, o nosso espírito vai para uma de duas destinações. Ou ele vai para o céu, ou vai para o quinto dos infernos, né? Então, nesse sentido, você pode tolerar ou até promover como um tipo de tolerância a qualquer coisa que você possa viver quando está encarnado na Terra, para tentar garantir que o seu espírito vá para o céu. O objetivo e o sentido da vida, então, é garantir que você vá para o céu. Na medida que a gente começou a ter muita dificuldade disso, a gente começou a arrumar uma estratégia, né? Então, nós inventamos o purgatório. A gente inventou o purgatório para poder ter uma chance, no dia do juízo, a gente poder ir para o céu, senão estava todo mundo ferrado, né? A gente também fez outras coisas, começou a comprar indulgência, mandar construir igreja, essas coisas, né? Só o pessoal lá fora, ninguém aqui fez isso não. Nem a gente que fala disso, ninguém fez isso. Era uma forma de quê? Da gente tentar barganhar no nível da matéria para garantir esse sentido da vida que ele acontecesse, que a gente fosse feliz pelo menos quando a gente fosse para o céu. Essa era uma visão predominante e ainda hoje predomina em muitas denominações religiosas. Talvez da maioria das pessoas ainda. Nós temos, às vezes, uma ilusão de que porque a gente começa a pensar numa reflexão, numa visão espiritual, que isso é compartilhado pela maior parte do mundo. Não é. Ainda não é. E nós vamos ter ainda um longo processo de amadurecimento desses seres para poder começar a introduzir essa dimensão espiritual mais ampla. Essa é uma visão que predominava na época de Kardec e ainda predomina. Por outro lado, século XVII, 18, a ciência começa a inaugurar uma outra visão, uma outra etapa do pensamento humano e começa a dizer uma outra visão de homem. A visão do modelo científico, do modelo do paradigma materialista, vai dizer o seguinte, bom, o pensamento racional científico, ele se baseia em quê? Na observação dos fatos, na reprodução dos experimentos e poder falar sobre as leis que regem o corpo, a sociedade, etc. Então, se é isso, a única coisa que é real, verdadeira, é aquilo que eu observo, é aquilo que eu vejo, é o que está nessa realidade material tangível. Então, se eu vejo, existe. Se eu não vejo, não existe. Mais ou menos, né? Eu agora pensei em várias coisas que eu podia dizer, não era bem essa que eu queria dizer, não, né? Na visão materialista, o que se diz? Se é da realidade concreta, que pode ser observada, pode ser replicada, então ela é verdadeira. Se não é, então, por isso que na visão materialista, a matéria é a parte central da dimensão do homem. Para a visão materialista, naquela época, tudo isso que a gente vai falar de mente, espiritual, religioso, isso fica para a religião. Nós vamos dividir o homem em dois. O que é concreto, a ciência estuda, e isso a gente pode provar. Agora, o que é dessas especulações, a filosofia, inclusive, a filosofia vai fazer um outro percurso, até poder ser considerada dentro da academia, mas essas especulações filosóficas, religiosas, vão ser deixadas para um outro domínio, e nós vamos dividir o homem em dois. Essa parte espiritual é outro objeto, o objeto da ciência é a parte material. Nessa outra visão de homem, então, qual passa a ser o sentido da vida do homem? Se a parte material, então, é a mais importante, o que vale? Trazer para esse corpo a satisfação do corpo. Ou seja, nós passamos a desenvolver nessa visão uma cultura hedonista. Isso quer dizer, o hedonismo quer dizer a cultura do prazer pelo prazer, ou seja, da satisfação dos prazeres como sendo o objetivo da vida. Porque então, se a única coisa que é real, que a gente pode ter certeza é que a gente nasceu e que a gente vai morrer, então o que importa? Que a gente possa aproveitar nesse período para poder ter o maior prazer possível. Então a gente não pode sofrer, a gente tem que evitar a dor, a gente tem que procurar ter o máximo possível, sentir o máximo possível. E essa visão, ela é importante, porque essa divisão favoreceu que a ciência avançasse do jeito que avançou, porque aquela visão religiosa restringia a ampliação do conhecimento da ciência materialista. Então isso favoreceu muito, mas essa divisão do homem foi fatal, porque nós dividimos o homem em dois, depois não juntamos mais. Nós ficamos só com a parte material. Então a gente continua acreditando durante todos esses séculos que é o atendimento da necessidade material que vai de fato representar a felicidade e o sentido da vida do ser no mundo. Nesse momento, Kardec está perguntando então aos espíritos sobre a nossa realidade. E os espíritos então trazem uma outra visão completamente diferente e que resolve essas questões. Os espíritos vão dizer então para Kardec que todos nós, seres humanos, somos compostos de uma dimensão física, da dimensão do corpo físico, essa que nós estamos encarnados, somos compostos também de uma dimensão espiritual, ou seja, do nível da nossa essência espiritual, a dimensão espiritual por essência.
Mas temos uma terceira dimensão, uma dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é o perispírito. É o conceito de perispírito que favorece essa síntese da visão de homem que nós estamos falando. Porque o perispírito, como sendo essa dimensão intermediária, ele faz uma ligação permanente da nossa dimensão física, da nossa realidade do ego, da matéria, à nossa dimensão espiritual. De tal forma que tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente sente, as nossas ações e reações, tudo isso está sendo permeado pelo perispírito o tempo todo. O tempo todo nós estamos registrando e criando uma forma de como nós vemos o mundo, como nós vemos a nós mesmos, o conhecimento que nós temos de nós mesmos, do mundo e como a gente se relaciona com o mundo. Isso vai fazendo com que então a gente estabeleça estratégias de vida, eleja o que parece ser bom, o que é importante, o que nos faz feliz, o que a gente quer evitar. E a gente vai construindo essas realidades. Quando a gente desencarna, segundo essa visão espírita de homem, o que acontece com esse ser espiritual? Ou seja, a gente morre, desencarna, mas continua vivo. A gente perde o corpo físico, perde a dimensão da matéria, mas continua mantendo as mesmas faculdades, os mesmos princípios do ser espiritual, do indivíduo. Nós continuamos pensando, nós continuamos sentindo, nós continuamos tendo memória, nos relacionamos. Ou seja, nós só perdemos o corpo. Aquela vida que nós acabamos de ter, com todo aquele conjunto de referências que nós criamos, vai se juntar a outras tantas experiências, criando então uma condição de uma compreensão sobre nós mesmos, sobre a vida, cada vez maior, permitindo então esse processo de progresso. De tal forma que quando a gente vai reencarnar, e esse ser espiritual, com toda essa bagagem, vai reencarnar, quando ele vai se ligar ao corpo, ele já se aproxima da família necessária para aquele tipo de experiência e desenvolvimento das suas necessidades. Nós já nos aproximamos da família que vai fornecer, inclusive, o corpo necessário para aquela experiência que nós precisamos para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento. E aquele momento da concepção, nós vamos nos ligar àquele corpo. Vamos então começar a imprimir naquele corpo aquela característica, o corpo vai se desenvolver até que a gente possa então manifestar o nosso ser espiritual. E nós vamos manifestar o quê? Aquilo que nós já trazemos da nossa bagagem. E vocês devem, não sei o que vocês acham, mas eu costumo dizer que a gente vem mudando muito ao longo das nossas reencarnações, não é mesmo? De corpo. A gente muda de corpo, né? A gente muda de corpo, muda de corpo, muda de corpo. Mas aquele jeitinho de ser continua o mesmo. Porque nós estamos ampliando a nossa visão, mas como a gente traz uma carga muito grande, ainda relacionada a essa dimensão física, nós ainda temos a impressão de que é nessa dimensão que nós vamos ser felizes. Que é nessa dimensão que nós vamos vamos ter um sentido de realização, até de perfeição. Mas se, como eu falei, os espíritos dizem que existem até virtudes que nós somos incapazes até de compreender, lamento informar vocês, porque o espírito fica achando que vai ser perfeito nessa vida, né? Ele lá no Evangelho, sede perfeitos. Aí ele fala assim, então é isso. Agora descobri o objetivo da minha vida. Sede perfeitos, então vou ser perfeito. Aí faz aquela voz de fada. Sabe o que é a voz de fada? Meu irmão. Na casa espírita é ótimo, né? A gente pisa no pé e fala assim, desculpa, eu coloquei o pé embaixo. Nossa, desculpa. Né? Faz aquela voz de fada, e a gente começa então a achar, ou então faz aquela, não fica mais irritado, né? Está no, sei lá, tá no trânsito, tem que ser um lugar público, né? Está no shopping, ou então está no supermercado, aí faz aquela cara de espírita, né? Aquela cara assim, não, eu já sei como é. Um dia você vai chegar a ser como eu sou. Não, tudo bem. Né? A gente ainda tem a dificuldade, porque a gente acha que vai ser perfeito nessa vida. Eu lamento informar vocês, mas a maioria de nós, a grande maioria de nós, não vai ser perfeito nessa vida. Eu falo a maioria de nós por uma questão de caridade. É porque se eu falar que ninguém, pode ter alguém tão identificado ainda, tão iludido que vai ser perfeito, que vai ser falta de caridade. Chocar se a pessoa dizer ninguém, né? Eu tive uma cliente que uma vez ela falou assim, eu falando uma besteira dessa assim, né? E ela falou assim, ela depois, fazendo uma sessão comigo, um dia ela falou assim, naquele dia que eu assisti a sua palestra, você falou uma coisa assim que ninguém, eu falei assim, eu vou mostrar para ele que eu sou a pessoa que vai. Aí depois ela estava rindo porque ela chegou à conclusão que realmente ela não ia ser perfeita nessa vida, né? Não é uma questão de inteligência ou falta dela. É uma questão ainda da nossa imaturidade em relação à nossa realidade espiritual.
Essa visão de homem, ela tem um outro aspecto que é fundamental e que serve para a nossa compreensão sobre essa lógica da reencarnação, que é uma visão evolucionista desse ser espiritual. O que eu quero dizer com isso? Esse ser espiritual que nós estamos falando, ele vem de uma origem muito mais ligada à sua natureza material, porque a nossa forma de expressão, de conquista de conhecimento, de desenvolvimento da inteligência é na matéria, é no ego. Nós precisamos estar encarnados. Nós precisamos desse corpo. Nós não podemos pretender espiritualização abandonando a vida, abandonando o corpo, ou negando uma existência, porque isso tem um sentido no nosso processo de tomada de consciência da nossa realidade material. Só que a gente vem dessa origem mais ligada à natureza material, e a gente vem ao longo de um processo de crescimento e desenvolvimento, que é o desenvolvimento do ser espiritual, para que então, ao longo de várias reencarnações, a gente vai chegar no objetivo principal e final, aquela meta final do nosso processo de desenvolvimento espiritual, que é alcançar o quê? É chegar aonde? Gente, a gente não está procurando um negócio que ninguém sabe o que é. Isso é grave. Isso é grave. Nós estamos procurando alguma coisa e ninguém sabe me responder. É vergonha. Tá bom. Jesus. O que quer dizer isso? O que é a perfeição? O que quer dizer isso? Espírito puro. O que quer dizer isso? A gente tem expressões para isso que dá uma ideia exatamente do que é, mas o que é isso? O nosso objetivo no final é a gente ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. Porque é isso que nós desconhecemos em nós. Tanto é que nós estamos aqui fazendo um exercício para tentar entender que negócio é esse de espírito de reencarnação. Essa é a nossa limitação ainda de compreensão e de consciência. Não é uma falta de inteligência, é uma falta de consciência. Consciência de que nós somos de fato seres espirituais. E nós estamos alcançando isso exatamente em cada reencarnação, em cada dificuldade, em cada conflito, porque é isso que está fazendo com que a gente perceba coisas a cada passo desse processo. Então, se a gente está nesse caminho, nessa curva, mas veja que essa curva que eu faço, ela é assim, né? Quem entende de função sabe o que quer dizer isso, né? Os economistas da vida, os matemáticos da vida, né? O que quer dizer isso aqui? Eixo X e Y. Agora, aquele pessoal que não gosta da matemática vai ser... Eixo X e eixo Y. Quando é assim, quer dizer o quê? A gente demora muito tempo aqui para poder andar um pouquinho só aqui. Até que então a gente depois começa a andar mais e começa então a crescer. Aonde nós estamos nessa curva? Aqui não seja pessimista. Nós estamos à véspera do Natal, é tempo de alegria, tempo de renovar os projetos. Não vamos ser pessimistas, né? Vamos ser realistas, né? Mas também não estamos lá no meio do negócio, né? Não estamos. Não estamos no meio da curva. Nós estamos mais ou menos aqui, ó. Aqui, agora ficou legal, aqui. Não estamos aqui, não estamos no meio. Por quê? Se a gente estivesse no meio, a gente teria um equilíbrio entre a nossa consciência da natureza espiritual e da nossa natureza material. A gente teria um equilíbrio disso. Nós ainda não temos. Nós temos uma pequena percepção da nossa natureza espiritual, mas um predomínio da nossa natureza material. É por isso que nós ainda buscamos e ficamos aflitos quando a gente fica na crise, que a gente não sabe que agora o que vai fazer, se a gente vai ter onde morar. Ou se a gente vai ter que vender a casa no campo. Ou se a gente vai ter que, de repente, mudar de padrão de vida. Ou se a gente vai ter que fechar uma empresa. Ou se, de repente, a gente perder o emprego. É natural, então, que essas impressões, elas nos trazem um tipo de desestabilização que está nos levando a falar assim, ok, mas então o que sobra disso? A realidade espiritual. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar a realidade material, porque nós precisamos dela. Mas a gente precisa colocar a relatividade que tem a nossa realidade material. Que ela está a serviço do nosso processo de desenvolvimento espiritual, e não como um fim nela mesma. Porque se a gente coloca como um fim nela mesma... Se um avião destrói 2 edifícios, a moral de um povo vai embora. Se a gente coloca na dimensão do carro, se o ladrão leva, então minha felicidade foi embora. Se eu coloco no meu parceiro ou na minha parceira a minha felicidade, a gente falava sobre isso antes, né? E ele vai embora ou desencarna, a minha vida também vai, porque então não vou ser feliz? Nós estamos ainda num processo de amadurecimento dessa nossa consciência de que nós somos seres espirituais. Então nós não estamos no meio, nós estamos mais para cá. Porque ainda tem esse predomínio da natureza material. Quem fala isso não sou eu, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Mundos primitivos, planeta de prova e expiação, mundo de regeneração, até então os mundos ditosos, espíritos superiores, etc. Ou seja, por que então o mundo de regeneração é esse que nós começamos a entrar nesse processo? Porque vai ser um em que a gente já tem uma noção mais clara da nossa realidade espiritual, mas vamos estar encarnados.
Vamos ter a necessidade de construir outro nível de consciência, mas não no nível do sofrimento. Como é que a gente constrói isso? O que Jesus, então, respondendo lá aos apóstolos, quando fala assim, mas então, mestre, como é que a gente vai fazer? Porque então, se é a regra, ele pergunta então qual é a regra. Vocês sabem o que é isso? 5 minutos, né? Quando então Jesus pergunta a eles qual era o princípio da lei, e eles remetem à lei de Talião, ou seja, dente por dente, olho por olho dente por dente, Jesus fala assim, não, os mandamentos, o primeiro é o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele vai mostrar então que o que faz com que a gente saia exatamente desse ciclo simplista, da lei simplista de causa e efeito, e que a gente sofre hoje porque a gente fez um mal ontem, a gente sai disso para poder perceber que as experiências que nós estamos desenvolvendo, a ampliação da consciência sobre a nossa realidade espiritual, faz com que a gente possa desenvolver o amor. É exatamente pela via do amor que a gente vai conseguir e vai avançando nesse nível de desenvolvimento. Porque a partir do momento que as nossas necessidades materiais elas ficam relativizadas, nós vamos estar buscando valores que são mais espirituais. Valores espirituais, diferentemente dos valores materiais, são aqueles que falam de valores fundamentais, como eu chamo. O amor, a paz, o bem, o belo. O belo não é malhar na academia e ficar... né, o belo é o estético, né? É o harmonioso, é o preciso. E o bonito também. Né? Mas o belo tem uma conexão, aqui, um contexto mais amplo. Então, esses valores é que nós temos que buscar. Só que aí, se a gente parar para observar isso no nosso dia a dia, nós temos outro impasse, né? Porque então voltamos àquilo. Então é só a gente amar. Então, a conclusão para vocês hoje levarem para casa é assim, vamos amar profundamente. Como? Como é que a gente faz isso? Não anotem isso, tá? Só, está gravando? Corta. Esqueçam o amor incondicional de Jesus. Esqueçam. Sabe por quê? Porque a gente não é capaz de viver isso plenamente. Então a gente fica tentando buscar uma coisa que a gente fica tentando sentir. Eu tenho que sentir o amor. Como é que é isso? Eu quero amar as pessoas. Como é que eu faço? Né? A gente fica esperando sentir o amor para amar. Nós ainda não temos uma condição plena desse tipo de consciência do amor, do sentimento, da troca. Não temos. Então não adianta a gente ficar perseguindo uma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é. Quando eu falo esquecer, vamos deixar de colocar isso como foco. É que nem ser perfeito, vamos deixar isso de lado. Vamos começar a pensar nos filhotes do amor. Porque eu costumo dizer que os filhotes do amor, eles são mais visíveis para a gente. Quais são os filhotes do amor? Porque se eu tenho lá os filhotes do orgulho e do egoísmo, porque ninguém é orgulhoso e egoísta, né? Ninguém mais é orgulhoso e egoísta. Mas tem os filhotes do orgulho e do egoísmo que são danados. Aqui ninguém deve ter isso, mas já que a gente está estudando, estamos refletindo, né? Pessoal que fica magoado, pessoal que fica irritado, pessoal que fica impaciente. Isso é tudo filhote do orgulho e do egoísmo. Né? Por que eu fico irritado com as pessoas que pensam diferente de mim? Porque elas tinham que pensar igual a mim. Eu queria que fosse do meu jeito. Quando não é do meu jeito, eu fico indignado. Quando não é no tempo que se eu faço nesse tempo, como é que você não faz? Pontinho, pontinho, pontinho. A gente só não completa, né, seu burro? Seu idiota, lerdo. Odeio gente pobre. Não, a gente não fala isso, mas lá fora o pessoal fala. Aqui não, aqui que todo mundo é compreensivo. Tal. Esses são filhotes do orgulho e do egoísmo, porque a gente de alguma forma acha que a gente é melhor do que os outros, que a gente acha que está com a verdade, que a gente está com a razão, e que as pessoas tinham que atender aos nossos privilégios. São filhotes do orgulho e do egoísmo. Então, o que a gente precisa desenvolver em termos do amor são os filhotes do amor. Porque na hora então que eu sou um pouco mais paciente, no momento que vem a impaciência, e eu consigo ser mais paciente, eu estou experimentando um filhote do amor. Quando eu sou mais generoso, ser generoso, eu costumo dizer que a generosidade vai ser a evolução da caridade. Porque a caridade eu ainda tenho necessidade do outro que me move. A generosidade eu dou pelo sentido que faz para mim dar, independente se o outro precisa ou não. Eu vou dar o que eu posso oferecer. Independente disso, eu distribuo aquilo que eu tenho, vou compartilhar aquilo que eu tenho de melhor. Então, se eu sou um pouco mais generoso na minha fala, se eu sou mais gentil nos meus gestos, na minha comunicação, hoje o pessoal posta no Facebook e nego detona o outro. Ninguém pode errar mais. Ninguém pode ter uma opinião que já cai de pau. Preconceituoso, homofóbico, eu não sei o quê, safado, e fora, né? Ou seja, porque nós temos uma agressividade que fica, então, contaminando esse nosso ambiente.
Então, desenvolver os filhotes do amor são a forma mais fácil da gente poder ter atitudes amorosas. Atitudes amorosas. Agora nós estamos chegando no Natal, é aquela lembrancinha, né? Olha, na crise agora só vai dar lembrancinha. Eu só pude comprar lembrancinha, né? Aí você, obrigado. Poxa, pão duro, né? Nenhuma. Podia ter passado lá na Cacau Show, trazer uma Cacau Show, trouxe aqui uma. Aí a gente vai ser testado em quê? O que realmente nós estamos distribuindo ali? O que nós estamos realmente compartilhando ali? A crise está nos convidando exatamente a desenvolver um outro tipo de relações nesse momento. Sermos capazes de pedir perdão ou perdoar as pessoas que a gente, de alguma forma, acha que nos ofenderam. Sermos capazes de, nessa vivência simples desse momento, aproveitar esse momento onde todo mundo se beija. Tem aquele pessoal também que faz a hipocrisia, né? Ô, querida, a gente esquece tudo, né? Até o Réveillon, depois do Réveillon volta tudo de novo. Mas vamos aproveitar esse momento para, de fato, poder fazer coisas nos filhotes do amor, da paciência, de um pouco mais de tolerância, um pouco mais da gentileza, porque quando a gente começa a ter atitudes amorosas, daqui a pouco a gente está de tal forma agindo amorosamente, que a gente vai então começar a experimentar e sentir aquilo que é o amor. Não adianta então a gente tentar sentir o amor para agir amorosamente. Vamos inverter, vamos agir amorosamente para poder sentir em algum momento o amor. É isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa minha última palestra desse ano nessa casa. Até o ano que vem. Muita paz para vocês.